Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, então, nós começamos com falar um pouquinho sobre organização administrativa. Falar de organização administrativa é falar em entender um pouquinho de como o Estado ele se estrutura, de como ele está organizado, de como ele está estruturado, quais são os entes, quais são os órgãos, como então a administração pública ela está organizada, ela está estruturada para prestar o serviço público, para realizar a atividade administrativa. Então, quando a gente estuda sobre organização administrativa, a gente entende toda essa estrutura, como que a máquina administrativa funciona. E isso é importante porque esse conhecimento sobre as pessoas, sobre as entidades, sobre os órgãos que desempenham a função administrativa, ela acaba sendo importante para entender também as consequências, quais são os atos. Então, é importante a gente conhecer, a gente entender a organização administrativa. Antes de entrar efetivamente na organização administrativa, a gente precisa entender o que é a administração pública. Primeiro, que nós temos o conceito de Estado, e aí esse conceito, de uma forma geral, Estado, uma pessoa jurídica, né? O Estado como o ente soberano com território próprio, com um povo próprio. Então, este conceito de Estado soberano, que é muito utilizado no direito internacional. Então, a gente tem o conceito de Estado. O Estado, quando eu falo Estado aqui, claro, a gente usa muito para estados, né? Então, a gente tem os estados brasileiros, mas Estado Brasil, né? O território, que seria o país Brasil. Tá? A gente tem também o conceito de governo. Governo é quem estabelece, na verdade, seria a cúpula que escolhe quais são as políticas públicas que serão realizadas, como as atividades serão realizadas. Então, o governo é esse grupo ali que, num determinado momento, ele decide, toma as decisões do que será realizado dentro daquele estado. E a administração pública é a máquina, é o que faz o Estado funcionar. Então, muitas vezes eu vou usar aqui a administração pública, outras vezes eu vou utilizar o termo Estado, mas, às vezes até de forma sinônimas, mas se a gente pega o conceito básico, não, Estado é o país, é o Estado Brasil, certo? E o governo é o órgão diretivo ali, e a administração pública é a máquina, é a estrutura, certo? Então, só para a gente já começar a entender um pouquinho esses conceitos. A administração pública, então, quando a gente fala administração pública, a gente está falando deste grupo de pessoas que estão organizados ali para a prestação de um serviço público. A administração pública é essa estrutura formada por pessoas, formadas por órgãos públicos, formada por entidades que administram, que prestam, que realizam a atividade administrativa. Muitas vezes, muitos doutrinadores, eles trazem um conceito de administração pública e aí dividem em um conceito subjetivo e um conceito objetivo. No conceito subjetivo, trazendo a ideia dos sujeitos que realizam a atividade, e no sentido objetivo, seria efetivamente a função de administrar. Mas, de forma geral, a administração pública, enfim, então, é este conjunto de todos estes seres, né, pessoas, órgãos, entidades que realizam a atividade administrativa. Quando a gente, então, vai estudar a organização administrativa, a gente está entendendo como são de que forma essas pessoas
de que forma estes órgãos e estas entidades estão organizadas, estão estruturadas para realizar aquela atividade, para prestar o serviço público. Via de regra, esta organização ela é feita através de lei ou por meio de decretos ou outros atos normativos. Quando vocês estudam princípios administrativos, nós temos lá, dentro dessa ideia de princípios administrativos, dois princípios que são a base, né, as pedras de toque, como diz o Celso Antônio Bandeira de Mello, e a gente tem os princípios constitucionais, estes dispostos no artigo 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam, então, que a legalidade é um princípio constitucional do direito administrativo. E, de acordo com o princípio da legalidade, a administração pública somente pode fazer o que está disciplinado em lei. É diferente do particular, que pode fazer tudo o que não estiver proibido. A administração só pode fazer o que estiver previsto em lei. Então, é uma subordinação à lei. Portanto, a organização administrativa ela depende de lei. E aí, claro, lei em sentido amplo, leis, decretos, portarias, resoluções, enfim, ok? Então, esses atos normativos, eles definem como está organizado e como está estruturada a administração pública. Então, é uma lei que vai dizer, olha, no município X, eu vou ter uma organização administrativa formada por a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Esportes. Dentro dessas secretarias eu tenho 2 gerências, uma coordenação, tantos servidores. Então, a lei, ela traz esta organização. Então, ela diz como vai ser estruturada a administração pública, certo? Então, nós temos aqui a lei definindo como está funcionando. E aí, claro, que quando eu tenho essa definição, né, a administração pública, ou seja, para que ela melhor possa prestar o serviço público, para que ela possa melhor atender às necessidades coletivas, alguns dos serviços, eles são prestados diretamente. Então, quando eu falo que os serviços são prestados diretamente, eu estou dizendo que ele é prestado efetivamente pelo Estado. E aí, quando eu falo Estado aqui, entendam União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, eles mesmo diretamente pelos seus servidores próprios, né, que fizeram concurso, são seus servidores, estão prestando. Então, essa é uma possibilidade. Mas pode ocorrer, e aí quando a administração ela presta esse serviço de forma direta, a gente fala que ela tem ali uma prestação através dos seus órgãos públicos. Mas também é possível que a prestação deste serviço, a execução da atividade administrativa, ela seja prestada de forma indireta. E aí, então, eu tenho a transferência da execução deste serviço a outras entidades. Okay? Então, vejam que eu tenho essa possibilidade, então, da criação das entidades administrativas. Pois bem, sabendo que é a lei quem estrutura, quem define como está organizada a administração pública, nós temos, primeiro, claro, a Constituição Federal. Então, na Constituição, nós temos uma parte própria que fala sobre a administração pública. Então, lá no artigo 37 e seguintes, nós encontramos as definições ali da organização da administração pública, mas também nós temos o Decreto-Lei 200 de 67 e as alterações posteriores que foram realizadas a ele, que traz, então, o funcionamento da administração indireta, certo? Então, destes entes que foram criados para prestar um serviço, para que o serviço seja prestado da melhor forma possível, já que não tem como prestar tudo de forma direta. Esse decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição Federal como lei ordinária. Então, ele possui força normativa de lei ordinária. Decreto-Lei 200 de 67. Pois bem, quando o Estado ele exerce diretamente as suas funções, ele faz através dos seus órgãos
e agentes. Então, ele presta diretamente. Quando ele presta diretamente, nós dizemos que ocorre a centralização. Então, por quê? Porque a atividade é prestada de forma centralizada, centralizada no quê? No Estado, União, Estado, Distrito Federal, municípios. E aí a gente tem a denominada administração direta ou administração centralizada. Centro, eu estou no centro, né, de onde eu tenho aqui as decisões que serão realizadas, das atividades que serão realizadas para a comunidade. Então, administração direta ou administração centralizada. Vamos imaginar o município de Joinville. O município de Joinville, ele tem lá uma estrutura formada por secretarias, enfim, gerências, coordenações, enfim. Eu tenho lá o município de Joinville. Quando o município, através da Secretaria da Agricultura, ele vai lá e presta um serviço, eu digo que esse serviço foi prestado de forma centralizada, pela administração direta ou administração centralizada. Quando o município de Joinville, por exemplo, ele diz assim: não consigo prestar o serviço diretamente, não tenho condições, não vou prestar esse serviço de forma eficaz se eu fizer diretamente. E aí o que ele faz? Ele transfere esta execução de serviço. Vou dizer um exemplo do município de Joinville. Ele vai lá e diz: eu não consigo prestar o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário de forma direta, porque eu tenho que cuidar lá de saúde, educação e outras situações. Então, eu, município, vou lá e crio uma entidade. No caso aqui, Companhia Águas de Joinville. Eu crio uma nova entidade, é como se uma nova pessoinha surgisse, e aí o município diz: agora, Companhia Águas de Joinville, você presta o serviço. E aí, quando esse serviço é prestado através da Companhia Águas de Joinville, eu tenho a administração indireta ou a administração descentralizada. Por quê? Porque essas atribuições, elas são realizadas por outras pessoas jurídicas. Para a gente entender aqui, tem um desenho aqui meio diferente para vocês, geralmente eu faço no quadro, mas em razão aqui da aula ser virtual, a gente fala um pouquinho aqui nesse slide. Olha só, vamos imaginar, vamos pensar, então, ficar já com a ideia gravada, que quando a gente fala em administração direta ou administração centralizada, nós estamos falando dos centros de poder. Então, nós estamos falando da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Sempre que se falar administração direta ou administração centralizada, nós estamos falando dos entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, nós temos aqui, coloquei um exemplo aqui, o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina é uma pessoa, vamos imaginar, ele é uma pessoa, claro, criação de Estado, uma ficção jurídica, enfim, tudo isso. Mas é uma pessoa criada ali, uma pessoa jurídica. Ele tem existência própria, ele tem lá, ele existe por si. Tanto que você consegue, se acontecer alguma situação em que você tenha um prejuízo, você processa o Estado de Santa Catarina como você processaria o João se o dano tivesse causado pelo João particular. Então, é uma pessoa. Então, eu tenho aqui o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, ele poderia prestar o serviço, tudo assim, João, comecei a dar o exemplo do João, esqueci que eu tenho que usar outros exemplos, faz parte. João é tão João, né? Pois bem, aí tem a pessoa aqui, Estado, e ele poderia prestar, você imagina, juntar todas as pessoas numa sala e ali presta-se todos os serviços. Chega alguém e diz: olha, eu preciso de um serviço de educação. Aí alguém levanta a mão: vem aqui que eu te atendo. Então, meio misturado. Isso não é legal, não seria muito eficiente. Então, o que eu tenho dentro da pessoa aqui? O que eu tenho? O Estado, ele se divide aqui em órgãos, para que o serviço seja prestado de forma mais eficiente. Por exemplo, dentro do Estado, eu tenho lá a Secretaria de Saúde,
Então, esta secretaria vai cuidar especificamente da Secretaria de Saúde. Ah, eu tenho a Secretaria de Educação, então ela vai prestar de forma específica a educação. Secretaria de Administração, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, vão se criando órgãos aqui dentro da pessoinha, Estado, para que possa prestar o serviço de forma mais adequada. É como se pensarmos aqui numa pessoa, nós como pessoa. Nós somos uma pessoa e nós temos os órgãos, né? Nós temos os órgãos, cada qual com a sua atividade específica. É a mesma coisa. Então, eu tenho o Estado de Santa Catarina, pode ser o município, pode ser a União, pode ser o Distrito Federal. Então, eu tenho a pessoinha Estado e dentro dele os órgãos. Quando eu tenho este tipo de organização, eu digo que eu tenho a administração centralizada, mas quando eu tenho essa criação de órgãos aqui dentro, eu tenho a desconcentração. Desconcentrar é criar órgãos. Então, eu estou criando órgãos. Estou dividindo aqui, eu estou criando pontos específicos, estou criando centros específicos de competência. Eu crio a Secretaria de Saúde para que ela possa prestar de forma mais eficiente a saúde. Então, eu coloco lá pessoas especializadas para que o serviço seja prestado de forma mais adequada. Então, toda vez que eu tenho essa divisão interna dentro da própria pessoa, eu tenho o que nós chamamos de desconcentração. Então, a desconcentração é quando eu crio órgãos, ok? Então, a pessoinha cria órgãos. Mas pode ser que, mesmo eu criando, vejam bem, mesmo que eu crio a Secretaria da Saúde, ela está dentro aqui do Estado, aqui da pessoinha Estado. E aí eu, Estado, ainda tenho e fico responsável por ela. Mas às vezes eu quero prestar um serviço e eu não quero ficar responsável, eu quero que outra pessoa preste, porque vai ser mais eficiente. O que o Estado faz? O Estado de Santa Catarina, ele cria uma nova pessoinha. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês, a Celesc. Ele diz assim, nossa, eu preciso prestar o serviço de iluminação pública. Ele podia criar um órgão aqui dentro que ficasse responsável por iluminação? Poderia. Mas ele diz, não, eu não quero ficar cuidando disso, é um serviço muito específico, eu acho melhor que uma outra pessoa faça. Então, ele faz o quê? Ele cria uma nova pessoinha, ó. Veio uma nova pessoinha, quer dizer o quê? Que essa pessoinha tem personalidade própria. E aí, essa pessoinha aqui é uma nova entidade. Vejam que esta pessoinha aqui saiu do centro, ela não está aqui dentro. Se ela não está no centro, ela não é um órgão. Quando ela sai, eu tenho a descentralização, eu tenho a criação de uma nova entidade. Então, a gente vai ter a desconcentração, quando eu crio o órgão. Então, lá na União, quando cria o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, lá em Joinville, quando tem a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, eu tenho a desconcentração. Eu tenho a descentralização quando eu saio daqui dentro do centro e crio uma nova pessoa jurídica, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia, então ele sai, ele é uma pessoinha aqui autônoma. E aí eu tenho a descentralização porque eu criei uma nova entidade. Lá dentro do INSS, que é a administração indireta, também posso criar órgãos, tá? Não é só dentro da administração direta que eu tenho órgãos, não. Dentro aqui do INSS ou dentro aqui da Celesc, também pode ser divididos em órgãos. Criação de órgãos é sempre interna e eu chamo de desconcentração. Então, lá dentro do INSS, ele pode criar um órgão que cuida de previdência e um órgão que cria de seguridade social. Enfim, eu tenho aqui ou de assistência, ou que cuida especificamente só de saúde. Eu posso ter os órgãos também dentro da administração indireta. Então, vejam,
A administração direta, eu estou falando dos entes federados. Quando tem uma pessoa jurídica aqui própria, com os seus órgãos, eu tenho administração direta, mas eu tenho uma administração direta desconcentrada. Por quê? Porque ela está dividida em órgãos públicos. Quando eu crio novas pessoas jurídicas, eu tenho a descentralização. Aí eu crio uma nova entidade. As entidades que podem ser criadas estão previstas no Decreto-Lei 200 de 67. Eu posso criar, então, autarquias, o maior exemplo é o INSS, é uma autarquia. Eu posso criar fundações públicas, tá, gente? É aqui, vejam, eu tenho as fundações privadas, que são aquelas lá do Código Civil, quando eu tenho um destacamento de patrimônio particular para a criação de uma fundação. E aqui eu tenho a fundação pública, quando eu tenho o destacamento de um patrimônio público. Então, eu tenho a fundação pública. Eu tenho as empresas públicas também, aqui, Correios, eu tenho Caixa Econômica Federal, então, uma empresa pública foi criada. Então, quando eu falo de Caixa Econômica Federal, eu estou falando de administração pública indireta ou descentralizada. Eu tenho também as sociedades de economia mista, Petrobras, Banco do Brasil. Então, também são entidades da administração pública indireta ou descentralizada. Estas 4 primeiras estão previstas no Decreto-Lei 200 de 67. Então, são as entidades da administração indireta. Eu coloquei aqui os consórcios públicos com um asterisco. Por quê? Porque ele também é uma entidade da administração indireta. Mas por que o asterisco? Porque ele não está no Decreto-Lei 200 de 67. Ele foi criado depois. Então, o Decreto-Lei 200 de 67 me traz as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Os consórcios públicos, eles foram criados a partir da Lei 11.107, que veio posteriormente. Então, por isso ele não está aqui nessa lista inicial, nessa lista do decreto-lei, já que eles foram criados posteriormente. E aí, então, 11.107 de 2005 traz a figura dos consórcios públicos. Vocês vão encontrar, gente, doutrinadores que trazem só as 4 por conta de estarem previstas no decreto-lei, e tem doutrinadores que já incluem os consórcios públicos. Então, vocês prestem bem atenção. Se numa prova, vem lá, de acordo com o artigo 200, com o decreto-lei 200 de 67, são entes da administração indireta, só os 4. Se for uma pergunta genérica, quais são os entes da administração indireta? Vocês podem incluir já os consórcios públicos, só que eles estão previstos numa lei específica, eles foram criados em 2005. Então, é por isso que eles não aparecem antes, mas eles fazem parte, eles são aqui entes da administração indireta ou descentralizada, porque quando eu saio do centro, eu descentralizo. Então, em resumo, a gente tem a desconcentração, cria órgão. Eu tenho lá a pessoa, município de Joinville, cria órgãos lá dentro, eu tenho desconcentração. Na União também, ela pode criar órgãos lá, eu tenho desconcentração. Quando sai do centro e cria uma nova pessoa jurídica, por exemplo, lá a União, quando ela cria o INSS, quando cria o Banco do Brasil, quando cria a Caixa, eu tenho a descentralização. Eu crio uma nova entidade. Ou lá no município de Joinville, quando cria a Companhia Águas de Joinville, eu tenho uma descentralização. A administração direta, então, formada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. E a administração indireta, formada pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, estes entes previstos no Decreto-Lei 200 de 67 e mais os consórcios públicos previstos na Lei 11.107 de 2005. Pois bem, mas além disso, nós temos, vejam, estes então
Quando eu crio nova entidade, descentralização. Mas eu tenho algumas formas de realizar esta descentralização. A gente tem aqui a professora Di Pietro, que traz ali 3 modalidades, e a gente tem ali do Eli Lopes Meirelles 2 modalidades. Gente, praticamente é a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Vamos lá. Quando a professora Di Pietro ela fala em descentralização territorial, está falando aqui em criação de territórios. Como não temos territórios, essa aqui a gente não precisa falar. Quando ela fala descentralização por serviços, ela está falando a mesma coisa que o Eli fala quando o Eli denomina descentralização por outorga. Quando a Di Pietro fala em descentralização por colaboração, é a mesma que descentralização por delegação do Eli. Eu trouxe isso para vocês lembrarem disso. Pode ser que algum concurso cobre a divisão da professora Di Pietro, mas nós vamos seguir aqui do Eli, porque é o mais comum, tá, gente? Mas lembrem, sempre que vocês pensarem em descentralização por outorga do Eli, é o mesmo que a descentralização por serviços da Di Pietro. O mesmo vale para a descentralização por delegação, que é a por colaboração da Di Pietro. Pois bem, então nós vamos falar aqui, primeiro, o que seria essa descentralização por outorga. Lembra que descentralização eu crio uma nova pessoa. A questão é, quando eu crio uma nova pessoa, eu tenho uma nova pessoa, eu sou o dono do serviço, tá, gente? Digamos, eu sou o dono do serviço de energia elétrica. Eu sou o titular. Só que eu quero passar para outra pessoa. Quando eu passo para esta pessoa, para uma determinada pessoa, eu posso passar a titularidade do serviço, eu posso passar junto com a titularidade a execução do serviço. Então, eu posso fazer isso. Quando eu crio esta nova pessoa e passo para ela a titularidade mais a execução, eu tenho uma descentralização por outorga, tá? Eu tenho uma descentralização por outorga. Ela vai lá, eu crio, e a descentralização por outorga, ela somente pode ser feita por lei. Então, eu faço uma lei criando a autarquia INSS e digo, INSS, autarquia, agora você é titular do Serviço de Seguridade Social e você também vai executar o Serviço de Seguridade Social. Então, você passa a ser titular, você passa a ser o responsável e você executa também, presta o serviço. Eu, União, só vou ficar aqui de olho se você vai cumprir essa função que eu estou te passando. Tá? Mas você é titular, você executa. Quando eu faço isso, vou pensar, a União poderia fiscalizar as profissões. Mas ela diz, não, eu não quero, tenho mais o que fazer. Então, ela cria, por exemplo, o Conselho de Medicina. Criou lá Conselho de Medicina. Ou criou lá a ABO, que é a de odontologia. Criei lá. Os conselhos, gente, os conselhos, eles são autarquias. Daí ela diz, ok, Conselho Federal de Medicina, você agora assume, como você é uma autarquia, por lei, eu crio o conselho e eu digo, conselho, agora você é titular e você executa, você presta o serviço, tá? Eu sou o titular, então eu agora, Conselho Federal de Medicina, eu vou determinar como os profissionais, os médicos, vão prestar o serviço, quais são as regras que eles têm que observar. Eu, o conselho, agora, com a titularidade, eu determino. E, inclusive, eu digo para eles, olha, se você fez o serviço errado, eu te multo. Eu posso aplicar penalidades. Por quê? Quando eu assumo titularidade, junto com a titularidade vem poder de polícia, poder de fiscalizar. E aí eu posso fiscalizar e aplicar sanções para estes médicos que não cumprirem o que eu, conselho, determinei. Então, quando
a União criou o conselho, ela descentralizou. Por lei, criou uma autarquia. E aí ela passou para essa autarquia, conselho, a titularidade e a execução do serviço. Como a titularidade envolve poder de polícia, o professor ele diz que que a administração pública somente poderia descentralizar por outorga, ou seja, transferir titularidade do serviço para a pessoa jurídica de direito público. Para a pessoa jurídica de direito público. Então, somente poderia haver descentralização por outorga na criação de autarquias e fundações públicas de direito público. A gente vai ver que tem a Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado. Tá? Depois a gente fala delas. Mas então, se a titularidade envolve poder de polícia, eu somente poderia passar para a pessoa jurídica de direito público. Isso daqui, gente, não é pacífico, tá? Não é pacífico. Eu entendo, eu concordo com o professor Eli. Me parece que é a forma mais correta de se entender. Eu só vou passar... Titularidade envolve poder de polícia, eu só vou passar titularidade, poder de polícia à pessoa jurídica de direito público, porque eu não posso delegar poder de polícia para particulares. Então, eu não poderia delegar para a pessoa jurídica de direito privado. Tá? É todo um raciocínio que a gente faz. Então aqui, para nós vamos seguir esta. Mas, a depender do doutrinador que vocês forem ler, vai aparecer diferente, tá? Não se assustem, existe a diferença. Nós aqui vamos seguir essa. Então, descentralização por outorga, por lei, transfiro titularidade mais execução para a pessoa jurídica de direito público, autarquias e fundações públicas de direito público. Para mim é lógico isso, concordo contigo. Mas tem doutrinador que diz que pode passar para a pessoa jurídica de direito privado, tá? Tem. Discussões normais que a gente tem no direito. Para nós vai ficar assim. Na descentralização por delegação, gente, vejam, na delegação, eu não transfiro titularidade, eu transfiro só a execução. Eu, administração direta, continuo titular. Mas eu crio a nova pessoa jurídica e digo, olha, Celesc, você foi criada, agora você executa o serviço de energia elétrica. Ó, Companhia Águas de Joinville, eu te criei, você agora executa. Você executa por sua conta e risco, tá? Porque é uma nova pessoa jurídica. Mesmo eu sendo titular, ela executa, certo? Pois bem, na descentralização por delegação, gente, eu posso descentralizar criando uma nova pessoa jurídica. E aí eu tenho a descentralização por lei. Quando ela é por lei, ela é feita para uma pessoa jurídica de direito privado nova, que é, então, a Fundação Pública de Direito Privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, estas são, então, descentralizadas por delegação, por lei. Então, lei descentraliza por delegação para uma nova pessoa jurídica. Ela é criada para aquela atividade. Mas eu tenho também a descentralização por delegação. Eu não quero criar uma nova pessoa jurídica, eu quero passar para uma pessoa jurídica já existente. Quando eu passo para uma pessoa jurídica já existente, por exemplo, eu passo o serviço de transporte público para uma empresa de ônibus existente. Eu tenho, então, a descentralização por delegação através de contrato. Então, eu passo a execução para uma pessoa jurídica existente por meio de contrato, que são as chamadas concessões públicas, permissões públicas. E ainda existe essa possibilidade de descentralização por delegação para pessoa jurídica ou pessoa física já existente, que são as chamadas autorizações. E aí estas são feitas através de ato administrativo. Ficou entendido, gente? Então, é isso que nós temos quanto às modalidades
de descentralização.